Bolsonaro planeja poder paralelo para atacar o STF em 2027. Bolsonaro tem ideia fixa de confronto com o Supremo já em 2027. Com manifestação esvaziada no último domingo 29, Jair Bolsonaro tinha uma ideia fixa na sua cabeça e também no seu discurso. A ideia central do líder da extrema-direita é formar 50% da Câmara e 50% do Senado para ter o controle das pautas e, segundo ele, mudar o Brasil. Essa principal mudança do Brasil seria, na realidade, mudar a realidade da sua condenação que está por vir e também sua inelegibilidade. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a ideia do Bolsonaro é ter uma espécie de Senado paralelo, para ter como pauta a abertura de processo de impeachment de ministro Supremo. Ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, quer ter a maioria do Congresso Nacional em 2027 como forma de criar uma espécie de poder paralelo para fazer frente ao STF, Supremo Tribunal Federal. O cálculo leva em conta até mesmo o cenário em que um sucessor no bolsonarismo venceria a disputa pelo Palácio do Planalto. Desde que deixou a presidência, Bolsonaro vem discursando sobre a importância de eleger maioria no Senado, que tem a prerrogativa de aprovar o impeachment de ministros do STF. Mais recentemente, movimentos e declarações do ex-presidente têm demonstrado com mais clareza o que significa para ele ter o comando da casa. Alguns aliados dizem que Bolsonaro está mais preocupado em ter a maioria por ali do que em eleger o ocupante do Palácio do Planalto. Inelegível, ele já disse abertamente mais de uma vez que, com a maioria do Congresso, terá mais poderes que a própria presidência da República. O ex-presidente também passou a falar com maior frequência em ter a maioria na Câmara dos Deputados. Apesar de a casa não ter o poder de levar adiante o afastamento de ministros do STF, foi nela que ficou emperrada a votação do projeto de lei da anistia aos presos e condenados nos ataques golpistas do 8 de janeiro. Neste domingo 29, Bolsonaro realizou um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, no qual falou sobre o tema, admitindo abertamente a possibilidade de estar preso durante as eleições ou mesmo morto. Cenário que passou a tratar desde entrevista à Folha em que disse que prisão seria o fim da sua vida. Se vocês me derem isso a 50% da Câmara e do Senado, não interessa onde esteja, aqui ou no além. Quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República, disse Bolsonaro na Paulista. Com essa maioria, nós elegeremos nosso presidente da Câmara, o nosso presidente do Senado, o nosso presidente do Congresso, a maioria das comissões de peso no Senado e na Câmara, afirmou a uma plateia bem inferior à de manifestações anteriores. Nós escolheremos não o presidente da República, o presidente do Banco Central e todo o seu secretariado. Nós seremos os responsáveis pelo destino do Brasil, completou. A obsessão de Bolsonaro pelo Senado leva em conta até mesmo o cenário otimista, em que ele conseguirá emplacar um sucessor no comando do Palácio do Planalto. Disputam o seu espólio governadores de direita como Tarcísio de Freitas, republicanos de São Paulo, Ronaldo Caiado, União de Goiás, Romeu Zema Novo, de Minas Gerais, e Ratinho Júnior, PSD do Paraná. Além deles, também é mencionada a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Tarcísio, nome mais competitivo nas pesquisas hoje, é alvo de críticas de bolsonaristas mais radicais por não ser mais combativo com o STF. O governador tem laços com ministros da corte. Aliados do governador dizem que ele conversa e busca pontes com o Supremo e que mantém diálogo com Bolsonaro sobre todos os gestos e movimentos que fazem em relação aos ministros. Nós temos como resolver o Brasil. Me permita repetir. Me dei 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. E digo mais, nem eu preciso ser presidente. O Valdemar me mantendo como presidente de honra do Partido Liberal, nós faremos isso por vocês. Me processam, mas não me processam por corrupção, por desviar recursos da Petrobras. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou de manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, com aliados e lideranças políticas. O mote do ato foi Liberdade Já. Vou acionar o nosso repórter Guilherme Rajão, que acompanhou o ato e tem todos os detalhes. Bem-vindo, Guilherme. Boa tarde.
Oi, Pedro, obrigado. Uma boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. Exatamente, ato político realizado neste domingo aqui na Avenida Paulista, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e também de aliados. O ato que teve início ali por volta de 14 horas e que, de fato, teve aí diversas falas importantes, tanto do presidente Jair Bolsonaro como de seus aliados. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também foi uma das pessoas aí que falou nesse trio elétrico posicionado aqui entre as avenidas Paulista e Peixoto Gomide. Bolsonaro saiu do hotel onde estava hospedado, que fica aqui a cerca de 500 ou 600 metros do ponto onde de fato esse ato foi realizado, e veio a pé até este local da Avenida Paulista, onde então foi recebido pelos seus partidários, pelos seus eleitores aí que estavam posicionados na Avenida Paulista para os dois lados deste trio elétrico. Uma das falas importantes aí com relação a tudo que a gente tem percebido nos últimos tempos, debates com relação àquele dia 8 de janeiro, também relações importantes com o ano de 2026, com aquilo que se projeta para o ano de 2026, onde nós teremos eleições presidenciais. E entre essas falas importantes tem uma fala do presidente Jair Bolsonaro que nós vamos destacar aqui, onde ele cita a questão de 2026, dizendo inclusive para o público que os seus eleitores deem à direita brasileira 50% da Câmara e 50% do Senado, que ele não precisa nem mesmo ser presidente para gerir o Brasil, para que a direita volte a comandar o Brasil. A gente separou esse trechinho dessa fala do presidente Jair Bolsonaro e nós vamos ouvir a partir de agora. Me dei 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. E digo mais, nem eu preciso ser presidente. O Valdemar me mantendo como presidente de honra do Partido Liberal, nós faremos isso por vocês. Quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. Com essa maioria, nós elegeremos o nosso presidente da Câmara, o nosso presidente do Senado, o nosso presidente do Congresso Nacional, a maioria das comissões de peso no Senado e na Câmara.